Bom dia, boa tarde, boa noite. A minha entrevistada de hoje tem um lema: fé no Pai que o distintivo sai. E ela carregou esse lema ao longo de sua trajetória e hoje inspira milhares e milhares de pessoas a também buscarem os seus sonhos. Ela é agente de polícia civil no estado de Pernambuco, conseguiu aprovação depois de mudar os rumos por completo em sua carreira. Não tinha uma base sólida para começar os estudos para concursos, mas conseguiu, por meio da persistência, da resiliência, seguir em frente. Chegou a ser convidada para ser modelo no exterior e teve uma decisão difícil para tomar. Resolveu focar nos estudos e hoje está aqui conosco e vai te inspirar, te ajudar a também persistir, a também ser imparável. Mas antes eu quero pedir a você que assine nosso canal e ative as notificações para receber em primeira mão todas as entrevistas que lançamos aqui. Toda quinta-feira uma nova entrevista para você. Gabriela Queiroz, um prazer muito grande estar aqui com você. Muito obrigado por tomar um pouquinho do seu tempo e estar aqui conosco hoje. Eu quem agradeço, o canal Imparáveis, para mim, é um grande orgulho estar pertencendo agora. Obrigada, Gabriel, pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. E espero que a minha história compartilhada aqui, ela possa, de alguma forma, tocar você e lhe ajudar nessa caminhada tão difícil, que é a caminhada do concurso público. Gabriela, me diz uma coisa, como são as suas origens? Bom, eu atualmente exerço o cargo de agente de polícia do estado de Pernambuco, mas, como vocês bem sabem, para estar num cargo, você precisa fazer concurso público. E esse não era o meu grande sonho de vida. A polícia, para mim, na verdade, foi uma grata surpresa. Quando era mais nova e terminei o meu colégio, eu não sabia que área seguir, eu não sabia se fazia direito, medicina, administração, publicidade, eu estava muito confusa. E aí conversaram comigo, Gabi, é o seguinte, você poderia fazer administração de empresas, que é uma profissão muito ampla. Você pode se especializar em marketing, em recursos humanos e em vários outros ramos que a administração traz. E por ser uma carreira muito ampla, e eu estava um pouco perdida, a gente toma essa decisão muito nova, né, com 17 anos, 18 Sim. anos, eu escolhi fazer administração de empresas, só que eu tive uma frustração. Quando eu terminei o curso, eu não me encontrei. Pelo curso ser tão amplo, eu acabei me perdendo mais. E eu fiquei perdida, não queria continuar. Havia também que a grande maioria das pessoas que estudavam, que estavam fazendo administração comigo, elas tinham pais que tinham empresas, ou então tinham uma mente muito empreendedora, e eu não tinha esse lado. Então, eu me senti muito perdida no curso de administração. Na mesma época, eu fui convidada para ser modelo por uma agência de modelos, e fui convidada para ser modelo, e ingressei nessa área mesmo de modelo fotográfica, e comecei um pouquinho antes de estudar para concurso. E aí, quando é que foi que você tomou a decisão de focar 100% nos concursos? Foi depois da faculdade? Foi antes? Você tentou conciliar as duas profissões? Como é que foi esse caminho no mundo dos concursos públicos? Pronto. Quando eu me formei e aí eu comecei a trabalhar como modelo, eu já tinha deixado de lado a minha profissão mesmo, não quis me especializar em administração e tinha para mim que modelo seria a minha grande profissão. Só que a gente bem sabe que Gisele Bündchen é 1 em 1 milhão e é muito difícil você envelhecer e criar uma carreira consistente nessa área da moda. Então, 1 quilo que eu tinha mais, ou a minha altura, que às vezes eu não era tão alta, isso me prejudicava muito, e era uma carreira de curto prazo. Quando a gente vai ficando mais velha, ou vai engordando, eu sempre pensava, né? E quando eu engravidar, como será? Então, eu fiquei nessa dúvida e decidi que tive uma grande indecisão, na verdade, porque eu fui chamada à época para trabalhar como modelo no exterior. E isso, para mim, também era um sonho. Eu gostava muito de ser modelo. E quando eu fui chamada para ir para o exterior, eu já estava quase aceitando, eu comecei a ponderar os dois lados, né? Tem o lado que é muito legal, que é você conhecer culturas novas, fazer viagens, mas tem um outro lado que, querendo ou não, é uma carreira que é muito ingrata.
quando você envelhece, como eu já disse, quando você ganha uns quilos, você fica sem emprego. E eu ficava pensando muito nisso, eu pensava muito no meu futuro, como é que ia ser? Eu não quis pagar para ver. Eu tive uma tentação muito grande, mas eu conversava muito com a minha mãe também, que minha mãe é servidora pública, atualmente ela é aposentada, e ela sempre conversou comigo da importância de você ter algo fixo e ter a estabilidade. Então eu fiz, mãe, você está certíssima, eu vou entrar nessa área de concurso, vou começar a estudar para concurso também, para buscar a minha estabilidade e poder ficar mais tranquila, né, sem preocupação de engordar, de não ser autossuficiente, de envelhecer. Foi por isso que eu comecei a estudar para concurso público. E você já escolheu imediatamente a área policial ou percorreu por outros caminhos? Fez alguns concursos antes de ser aprovada? Já passou de primeira? Como é que foi? Não, passar de primeira de jeito nenhum. Aliás, eu conheço pouquíssimos casos de pessoas que passaram de primeira. Eu coleciono reprovações. Eu comecei estudando para a área de tribunais. Eu estudava para servidora de tribunal, né? Como eu não sou formada em direito, então eu estudava para técnico e analista na área administrativa. E aí eu estudava para essa área. Nunca tinha vindo para mim a parte da carreira policial. Eu nunca tinha pesquisado mais a fundo. E já a parte do tribunal, eu ficava sempre pensando, mas, poxa, eu vou começar a estudar e eu ficava muito perdida, porque eu sempre achava, as pessoas que fizeram direito, elas estão 5 anos na minha frente. Elas passaram 5 anos numa faculdade estudando só essa matéria. Tem muitos que têm pós-graduação, especialização. E eu agora vou começar do zero, vou precisar do quê? De 8 anos para passar num concurso. Então, isso eu sempre me indagava, mas procurava não entrar nessa pilha mesmo, procurava fazer o meu, mas tinha essa dúvida. E aí eu comecei estudando para tribunais, fazia especificamente, eu estudava para TRE, Tribunal Regional Eleitoral, para quem não sabe, e eu fui fazendo em outros estados, eu não ficava só aqui em Pernambuco, porque demora para sair, então eu ia fazendo em Minas Gerais, São Paulo, Paraná, fui fazendo em diversos locais e fui reprovando em vários deles. E aí, no ano de 2016, saiu o edital da Polícia Civil de Pernambuco, algo que foi uma surpresa muito grande, me mandaram esse edital, o concurseiro sempre que se comunica, né, sobre concursos, e fala, Gabi, por que você não faz? Eu, meu Deus, mas polícia? Eu nunca pensei sobre a polícia, em ser policial. Na verdade, eu não sabia distinguir polícia militar da polícia civil. E aí eu fui primeiro pesquisar o que um policial civil faz. Eu acho que muita gente nem sabe direito a atividade policial da polícia civil, né? Confundem com a polícia militar. Muita gente pergunta, cadê você com aquela farda, com o bonezinho, com a farda da militar? E a polícia civil difere muito da militar porque é uma polícia investigativa, uma polícia judiciária, uma polícia repressiva, diferentemente da polícia militar, que ela é uma polícia ostensiva, que ela está nas ruas, ela faz ronda. A gente trabalha muito mais com o pós-crime. Aconteceu o crime, chega a situação para a gente e a gente investiga tenta trazer a justa causa, que são indícios de autoria, ou seja, para quem foi que praticou aquele delito, e a comprovada materialidade do fato, se aquele fato se aquele fato realmente aconteceu. E aí eu achei muito interessante, comecei até, né, no meu horário de intervalo, assistir seriados investigativos, e aquilo ali foi me dando uma motivação enorme de entrar, de fazer parte daquela carreira, de ser uma policial civil. Eu nunca tinha estudado direito penal, nunca tinha estudado processo penal, eram matérias completamente novas, que eu conheci a partir do edital da Polícia Civil de Pernambuco. As matérias que eram em comum, que eu já estudava, era direito constitucional e direito administrativo, mas penal, processo penal e a legislação penal, que é Maria da Penha que cobra, eu nunca tinha estudado. Comecei a estudar essas matérias e eu me apaixonei por elas. Direito penal é realmente apaixonante e graças a Deus, eu consegui passar, ser aprovada na prova objetiva daqui de Pernambuco. E me diz uma coisa, quando você decidiu estudar para a polícia, as pessoas te criticaram, falaram alguma coisa sobre talvez ser um lugar mais para homens, não que seja, mas talvez as pessoas disseram isso para você, ou que você estava maluca, porque isso é um projeto doido ir para um lugar desse. O que as pessoas falaram quando você decidiu? Nossa, Gabriel, então, as pessoas, elas mal me conheciam e quando eu falava que estava estudando para a carreira policial ou comentava, as pessoas, elas me criticavam demais. Mas como assim você, policial? Nem cara de policial você tem.
Mas, nossa, onde é no edital que tem dizendo a cara de polícia, né? As pessoas, nem cara você não tem nem peso para isso, você é magra demais, você é mulher, que já viu? E eu ficava muito assustada com esses comentários. E aí acabou que eu comecei a não falar mais para as pessoas, comecei a não expor mais isso, porque eu nunca recebia uma palavra de incentivo. As pessoas sempre olhavam assim, mas tem que ver, né? Tem que ganhar um pezinho, tem que malhar mais. Então, falavam coisas, atrocidades, que eu ficava bem chateada. Então, eu comecei a guardar para mim nossos grandes sonhos. Eu acho que a gente também tem que manter, sabe? A gente tem que primeiro conquistar para depois falar, porque acredito muito também em energia. As pessoas, elas emanam energia. As pessoas muitas vezes falam para você uma palavra que lhe desmotiva, você perde um dia de estudo, porque você começa a introspectar aquele pensamento que não é seu, que você não trouxe com você, que não é seu valor. Mas a pessoa, ela chega e joga em você, e você acaba sendo contaminada por aquilo. Então, se é um sonho seu, eu tô falando principalmente com as mulheres, guardem isso para você, passem e depois mostrem como vocês são capazes e como vocês conseguem estar ali, como vocês têm competência para aquilo, que é muito muito além do que você ter cara de polícia, peso de polícia ou um determinado gênero. É a sua dedicação, a sua motivação no trabalho, é muito mais do que isso, é a sua competência como policial que vai definir a sua carreira. E quando você passou na prova objetiva, depois, pouco tempo depois, houve o TAF, né? O teste de aptidão física. E você quase que não passou. O que aconteceu? O que aconteceu? Vamos lá. Essa história, gente, eu conto... Eu volto, assim, à época do TAF, porque... por estudar para concursos da área de tribunais, né, servidor de tribunal, eu não tinha preparo físico e eu não malhava, eu não me preparava, eu achava que eu já estava muito atrás das pessoas que estudavam, por não ser formada em direito, então eu me dedicava exclusivamente para aquilo. Lógico que, esporadicamente, eu fazia um trabalho ou outro como modelo, mas a minha atenção e a minha energia estava toda voltada para os meus estudos e conseguir entrar naquela carreira, naquela tão sonhada, e que virou uma surpresa muito grande e muito grata para mim, que é a carreira da Polícia Civil. E aí eu só estudava, não fazia nenhum tipo de exercício físico, porque eu pensava, como muita gente pensa, não, eu vou primeiro garantir a objetiva, porque na hora a gente tem diversas provas, que são provas de corrida, de barra, natação em alguns estados, tudo depende do estado, tá, gente? E aqui em Pernambuco nós tivemos corrida, barra, salto e natação. E aí eu pensava, não, quando chegar a época, eu vou correr como se não houvesse amanhã, como se tivesse um leão atrás de mim, e eu vou passar de qualquer forma, porque se eu conseguir passar na objetiva, eu não vou perder por causa de uma corridinha qualquer. Só que a gente se engana ao achar que não precisa se dedicar a essa fase. A gente se dedica muito à prova objetiva, mas do que vale você passar em primeiro lugar na objetiva e reprovar no teste físico? Você não entra. Então, a gente tem que equilibrar isso aí. E tem, sim, que treinar para o teste de aptidão física, que é muito importante. E eu não conseguia, graças a Deus, eu consegui de primeira fazer a barra, o salto e a natação. Eu já sabia nadar. Mas a corrida, eu não tinha fôlego. Então, eu corria 100 metros, 200 metros, eu parava e eu já não conseguia mais nem respirar. Eu ficava muito cansada. E isso foi me preocupando, porque a prova, depois que já saiu o resultado, que eu vi que eu tinha passado, o teste físico era um mês depois. Eu falei, meu Deus, eu não estou conseguindo correr 100 metros. Correr 2 quilômetros em 12 minutos vai ser muito difícil. Então, eu comecei a treinar todos os dias, e é muito importante aqui também ter um preparo voltado para o teste físico. Não é só você achar que deve correr assim e correr sem nenhum tipo de orientação. Se você não é formado em educação física, se você não tem orientação, você acaba se lesionando e perde a prova. Então, eu contratei, eu e um grupo de amigos, a gente contratou um personal voltado para o teste físico, que, assim, fez todo o trabalho de musculação também, para eu fortalecer meu músculo, para conseguir correr. Mudei toda a minha alimentação e eu todos os dias treinava, sempre intercalando a corrida e a parte da musculação. Foi chegando perto da prova e eu não conseguia correr. Assim, eu corria 1 quilômetro direto, e depois eu tinha que parar, andar, eu nunca consegui bater o tempo. E aí o que aconteceu foi que, graças a Deus, por um problema, a banca adiou a prova para um mês depois, então eram 2 meses após quando saiu o resultado do concurso, eu tive mais um mês de preparação
mas mesmo com esse mês adicional, eu nunca tinha conseguido fazer no tempo correto. Então, eu cheguei na prova, no dia da prova, já estava muito nervosa, e para piorar, nessa semana, que é a semana que o treinador disse, olha, gente, não treinem, porque o risco de você se lesionar é maior do que o que você vai, de fato, ganhar, como com a corrida. Então, fique em casa. E eu fiquei em casa, não sei se foi a questão do emocional, eu peguei uma gripe. Eu fiquei com cansaço, eu fiquei com sinusite, e isso era na quarta-feira e minha prova era no sábado. E eu já estava, assim, desesperada. E aí chegou o sábado, eu fui no médico, né, imediatamente, nebulização, todo esse preparo, alimentação, psicológico já um pouco abalado por isso, mas eu consegui chegar na prova. As primeiras provas eram salto, era barra e era natação, a última era corrida. Quando chegou na hora da corrida, eu completamente desorientada, que eu já estava muito nervosa, bem pilhada, estava até com a camisa, que era do treino, que tinha escrito apto, né? Eu não sabia que no teste físico, quem passa, eles vão colocando no teste apto, apto, apto. Era o nome, simplesmente, do estúdio do meu personal. Então, quando eu cheguei lá, as pessoas depois brincaram comigo, dizendo que quando você chegou, eu pensei que você era o Bolt, você era um atleta, porque você já chegou, né, se achando, botando que você era apta, mas não era que eu era apta, eu nem sabia. Aí eu fui correr, olhei para uma colega do lado, que hoje é uma grande amiga minha, eu olhei para ela e o fiscal já para apitar, já para começar, eu fiz, eu nunca consegui fazer no tempo. E aí meio que meu olho encheu de lágrimas, ela, como assim? Aí eu fiz, eu nunca fiz. Ela, meu Deus, para de chorar, agora é tudo ou nada, bora. E aí ele apitou. E a gente começou a correr. E a gente podia levar um relógio, né, para contabilizar o tempo de cada volta, só que eu já preocupada com a minha respiração, com a minha corrida, com a distância, eu não conseguia, mal conseguia respirar, quanto mais calcular meu tempo. Eu olhava, eu já estava completamente perdida, e eu já estava chegando à exaustão. Nas últimas voltas, os homens sempre davam uma volta a mais do que as mulheres, só que tinha homem me dando 2 voltas. E aquilo ali foi me batendo em desespero, que é tanto que no final da corrida, eu comecei a andar, e fiquei, eu não estou acreditando que eu estou perdendo um concurso por causa dessa corrida, porque não vai dar mais tempo e tal. E foi aí que foi uma palavra que para mim tem muito significado, foi quando o fiscal olhou e deu um grito. Só faltava eu para terminar a prova. Ele olhou para mim, que a gente fica com o número da inscrição colado aqui, ele gritou os 4 últimos números da minha inscrição e disse, 10 segundos, vem! Quando ele falou isso, eu só lembro que eu respirei, e saí. Eu vou dar o meu máximo, agora eu só paro depois da linha de chegada. Só que, nessa de dar meu máximo, eu dei um tiro final, sabe? Eu corri como realmente se não houvesse o amanhã. Caí, como estava à noite, graças a Deus minha prova foi à noite, que se fosse meio-dia eu nem sei, mas era uma listra que fizeram na areia, e eu desmaiei, eu não lembro muito bem. Quando eu acordei, estava em minha volta médicos, fiscais, colegas, dá mel, dá água, dá isso. E quando eu acordei, eu lembro só que eu perguntei, e aí? Eu passei? E aí o pessoal passou, e aí eu lembro que eu desfaleci de novo, eu não conseguia me levantar, não conseguia andar com minhas pernas chegaram à exaustão, eu fui carregada para fora, porque eu não conseguia mais andar. E foi algo que me marcou bastante nessa preparação, por isso que eu deixo bem claro aqui, para quem está estudando para carreiras policiais, não passe esse aperreio, né, que sou nordestina, não passe por isso que eu passei, porque realmente é desesperador. A lição aí é que o candidato tem de dar mais valor, não subestimar o TAF, né? Não deixar para a última hora, porque não é algo que você consegue fazer de última hora. Fisicamente, biologicamente, não é possível você se desenvolver em um curto período de tempo. Então, acaba que você fica de mãos atadas. Inclusive, na prova da Polícia Federal, se eu não me engano, quase metade dos candidatos foram eliminados em razão do TAF. Concurso dificílimo, cobrava informática até por uma linha de TI, contabilidade, e as pessoas passaram nessa prova objetiva tão difícil e depois foram reprovadas no TAF. Então, uma frustração. E você vê a frustração, né? Que a pessoa se preparar e ver seu nome, passei, consegui, vou entrar na Polícia Federal e no teste físico não consegue. Você vê que é muito frustrante, gente. Se preparem, se dediquem para isso. Como é que foi a sua sensação, depois de concluir essas etapas todas, quando você viu seu nome no Diário Oficial do Estado de Pernambuco? Nossa, é muito gratificante. Sabe, passa uma novela na sua cabeça, passa toda a sua história, passa
noites que você ficou sem dormir, eu estudava de madrugada, eu estudava porque estudar de madrugada para mim era melhor, porque eu não tinha barulhos externos, nem ninguém postava no Instagram, ninguém falava comigo no WhatsApp, ninguém me aperreava aqui em casa. Como eu estudava em casa, eu estudava de madrugada, e isso me ajudou bastante, e todas as vezes que eu estava estudando, e às vezes com uma grande carga emocional, muito ansiosa, será que um dia vai chegar a minha vez? Lembro em dias que eu estava aqui nessa mesma sala, e me ajoelhava, e chorava, falando, Deus, por favor, o que o Senhor quer de mim? Eu já não sei mais o que fazer, parece que só vem reprovações para mim, como é que eu vou conseguir? Qual é a minha missão aqui? E aí eu acho que Deus treina muito, Deus nos capacita de uma forma que Ele trabalha a nossa paciência e a nossa confiança. Quando a gente confia nele, a gente entrega a nossa vida a Ele, Ele nos mostra o caminho certo. E aí eu tinha eu recebia como se fossem várias mensagens, salmos, e num dia determinado uma amiga falava exatamente aquilo, sabe, uma passagem, e aí eu confiava muito que a minha hora ia chegar e que aquilo ali era necessário, né? A gente não vai se preparar para concurso, eu estudo hoje e amanhã eu passo. A vida não é fácil. A gente passa por problemas, né? Tem gente que tem uma dificuldade financeira, tem gente que tem problema na saúde, tem gente que tem uma família que não dá tanto apoio, e cada um com seus problemas, mas não é sobre o problema, é sobre como você encara esse problema e como você é resiliente. E apesar do problema, você segue e você mantém a sua disciplina, o seu foco até chegar no seu objetivo. E você disse que a polícia foi uma grata surpresa. Como é que é a rotina lá no seu cargo, na polícia, na corporação? Na verdade, a gente não tem rotina. Isso que me instiga, sabe? Que me motiva. Não é todo dia eu chego e vou analisar a papelada e fazer um protocolo. Não. Todos os dias a gente se depara com casos diferentes e com inquéritos diferentes, com crimes. O modus operandi muda de pessoa para pessoa. E e o que me motiva é investigar, é ir atrás, é fazer um interrogatório e utilizando as técnicas, você saber ver se a pessoa está mentindo, se a pessoa está falando a verdade, e aquilo vira um desafio para você, sabe? Você chega em casa e vai pensando e tem ideias de como trabalhar melhor aquele inquérito. É muito interessante. Então, quem é mais dinâmico, por exemplo, eu sou uma pessoa muito dinâmica, muito acelerada, acho que dá para perceber um pouco pela entrevista. Então, para pessoas como eu, não tem coisa melhor do que a carreira policial. É uma atividade híbrida. Tanto você trabalha a parte de investigação dentro da delegacia, analisando o inquérito, fazendo o interrogatório, como também você vai para campo, você vai para a rua, você faz uma intimação, você participa de uma operação policial de madrugada. Já pensou vocês saírem para trabalhar 2h30 da manhã para fazer uma reunião e cumprir mandados de prisão, mandado de busca e apreensão, só vocês na rua, fardados, toda a sua equipe? É muito instigante, é uma profissão maravilhosa. Muitas equipes antes de começarem a operação, fazem aquela roda de oração, que é vibrante. As pessoas, assim, sabem a confiança no colega, que tem que ser uma confiança, né? A sua vida está na mão do seu colega. Então, a polícia, ela traz irmãos para você, ela traz uma nova família para você. Não é só um colega de trabalho, são irmãos, e você sabe que você aprende a confiar naquele seu colega. É algo muito, muito surpreendente e muito bom. Que legal, parabéns aí pela trajetória e por se dedicar tanto como servidora, como policial, porque isso é a missão, né? A missão não é apenas passar no concurso. O concurso é talvez o mecanismo, é o formato, mas a verdadeira missão é estar lá para servir e fazer a sua parte e auxiliar, apoiar a população que tanto precisa dos servidores públicos em todas as áreas para conseguirmos ter um país melhor e uma vida melhor aqui na nossa nação. Então, obrigado por nos servir o estado de Pernambuco, que de certa forma serve também o Brasil inteiro. Ô, Gabriel, e você falou muito bem agora sobre ser servidor público, porque uma coisa que eu observo é que quando a gente passa no concurso, quando a gente vira servidor público, muitas das pessoas, elas esquecem o motivo pelo qual estudaram. Elas não querem servir ao público. O termo servidor público tem um motivo, gente. Você está ali para servir ao público e não por ele ser servido. Tem gente que passa em concurso e faz, não, agora eu me aposentei, já estudei demais a minha vida, porque eu já
já presenciei isso. A polícia que tem que me servir, o tribunal que tem que me servir, sabe? Não, gente. A gente estuda, a gente se dedica, a nossa vida como servidor público começa ali e não acaba ali. Não é que você fica estagnado, para e não quer mais saber. Sua vida está começando ali, você vai começar a fazer diferença na vida das pessoas. E isso é muito importante, é servir ao público e não por ele ser servido. E você pensa em fazer outros concursos? Esses são projetos que eu tenho também, mas por enquanto eu estou muito, muito dedicada e muito feliz com essa missão, que não é uma missão que eu acredito que Deus me deu, em incentivar pessoas, mulheres, que assim como eu, que se sentem desacreditadas, se sentem incapazes, ou por um gênero, ou por um rosto que não tem de modelo, ou por uma família, uns amigos que falam que não, você não tem cara, você não tem jeito, você não tem força de polícia. Então, eu comecei um trabalho no Instagram, que é poder ajudar essas pessoas, a incentivá-las, a mostrar para elas que não, essas pessoas que não é assim, que não é questão de ter um QI a mais, não é questão de você ter cara ou perfil policial. A questão é a sua dedicação, a sua persistência, você não procrastinar e nem se auto-sabotar, porque tem tanta gente que pega esse argumento e, em vez de se motivar e falar, eu vou provar que eu vou conseguir. Não, se auto-sabota e coloca, não, é mesmo, né? Eu não tenho cara, não tenho perfil, então vou estudar, não. E aí, depois de anos, vem que, poxa vida, eu não devia ter parado naquela oportunidade. Aquilo ali devia ser um estímulo. E aí se acha muito velho para começar, se acha muito que já passou o tempo. Então, é você pegar aquilo ali como estímulo e não como um óbice na sua carreira. Qual mensagem você traria aqui para quem está passando por um momento difícil, para quem não tem recebido palavras de incentivo, que infelizmente, às vezes, para muitos é a regra, para quem está muito desmotivado, sem energia nesta quarentena que pegou todos de surpresa e acabou, que criou uma tensão, um elemento a mais nesta jornada já difícil do concurseiro? E essa pessoa que talvez está pensando em desistir, o que você diria para ela, para que ela não desista, para que ela seja imparável, com base aí no seu exemplo, no seu testemunho, na sua história, no seu conhecimento, do que você viu aí em sua vida? Bom, eu vou trazer aqui e se você me permite, uma experiência de vida, algo que eu vivi e que me marcou profundamente, e eu quero compartilhar com as pessoas, para que essa história sirva de motivação e até de reflexão para quem está aí, para quem está na quarentena. Ai, que coisa chata, eu não posso encontrar com meus amigos, eu não posso sair, e conseguir aproveitar essa oportunidade para fazer algo produtivo. Seguinte, quando eu estudava para concurso, e aí eu desisti da carreira de modelo e comecei a estudar de fato, por eu ser muito agitada, eu ficava muito frustrada, assim, só de estudar em casa. E eu quero fazer um trabalho útil, que eu me sinta útil, que eu possa trocar experiências com pessoas, que eu possa trazer um pouco da minha história, que a pessoa possa trazer também a sua história. E aí eu comecei, e isso já era uma vontade minha desde antes, eu comecei a ser voluntária num hospital. Então, eu e esse grupo de voluntários, a gente sempre trabalhava quarta-feira à tarde, a gente ia cantando para as pessoas de todos os leitos e todos os setores do hospital. E aí a gente trocava experiências de vida, e aí se você acha que é sobre você ajudar e ser muito benevolente, quando você faz um trabalho voluntário, você muito mais é ajudada do que de fato você ajuda. Você amadurece anos, sabe, na sua frente. Eu acho que, inclusive, isso me ajudou muito a lidar com tantos casos que eu via na carreira policial. Trabalho com homicídios e a morte ganhou outro significado para mim, sabe? Em vez de muita gente chega e fica muito assustada com aquilo, de ver um corpo, de ver, começar a investigar um homicídio, um crime tão bárbaro, de fato. Mas o voluntariado, ele me ajudou bastante, ele me deu muita força. E teve um dia, né, que a gente foi para o setor oncológico, as pessoas que estavam se tratando de câncer. E uma menina muito nova, ela tinha 21 anos, já estava com câncer terminal. E a gente chegou para ela e a gente sempre perguntava qual a música que você gostaria de ouvir. E geralmente eles sempre pediam músicas evangélicas, gospels. Então, a grande maioria das pessoas pediam. E essa menina me surpreendeu porque ela pediu uma música de Jota Quest. Ela pediu aquela música Dias Melhores.
E aí a gente cantou para ela, conversou com ela, e eu fiquei curiosa e fui conversar com ela. Fulana, por que você pediu essa música, Dias Melhores? E ela me disse, olha, Gabi, se você prestar um pouco atenção na letra da música, que ela fala, vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. E aí ela foi me explicando que essa música tinha um significado muito grande para ela, porque ela sempre, na vida dela, achava que a felicidade estaria quando ela casasse, quando ela se formasse, quando ela tivesse o trabalho dos sonhos, quando ela tivesse os filhos. E aí a vida veio e surpreendeu ela, e ela já estava com um câncer terminal. E aí ela falou que se ela pudesse fazer diferente, ela teria visto a vida com uma visão diferente, sabe? Ela teria aproveitado a vida, tipo, aproveitado a caminhada e não só pensando, não só ficar pensando no futuro, de onde ela quer chegar. É importante a gente ter meta, mas é importante a gente apreciar a caminhada. Se hoje você estuda para um concurso público, isso não precisa ser desgastante. Você não precisa acordar e falar, ai, que saco, eu tenho que estudar para concurso, eu não aguento mais isso. Caramba, grande oportunidade você está tendo, você tem uma casa, você está podendo estudar, você pode se levantar, sentar numa mesa e aproveitar essa caminhada te faz muito mais grato e muito mais feliz para receber aquilo ali. Já percebeu quando você acorda reclamando, você já tem uma energia baixa no seu dia? Então, quando você acorda e muda a sua perspectiva e fala, nossa, que grande oportunidade, eu vou aproveitar esse momento. Eu lembro com saudade desses tempos, pasmem, mas eram tempos que eu ficava muito ansiosa, mas eram tempos que trabalharam toda a minha paciência, o meu psicológico, a minha capacidade de resistir apesar dos problemas. E eu aproveitei a minha caminhada. E hoje eu sou grata a isso. E eu digo a você, não veja isso como uma coisa ruim. Por que estudar para concurso tem que ser algo tão pesado, tão ruim? Aproveite a sua caminhada, que ela vai fazer você chegar no seu grande objetivo, no seu grande sonho. Então, ela tem que ser uma levada muito... tem que ter muito valor nela. E essa menina mexeu comigo e sempre eu penso nisso que ela disse, da gente sempre estar, né, com planos. Não, mas quando eu for policial, eu vou ser feliz. Quando eu me casar, eu serei feliz. Quando eu fizer tal coisa, e a gente acaba esquecendo hoje, e às vezes a vida surpreende a gente. Então, aproveitem essa pandemia, que é um momento que muitos estão podendo ficar em casa. Em vez de ficar, ai, que saco ficar em casa, aproveitem. O tempo está passando de qualquer jeito. Peguem esse tempo e façam da melhor forma. Lógico que a gente não vai ficar completamente aéreo às notícias, né? A gente sabe e a gente toma os devidos cuidados. Então, se você está em casa, se você está lavando sua mão, se higienizando, limpando o seu material, você não tem mais nada que você possa fazer. Você não pode mudar o mundo agora. Você pode fazer a sua parte e fazer bem feita, que é estudar. E para finalizar, tem muita gente também falando sobre a questão da pandemia, que está muito preocupado porque não está conseguindo render. E, gente, também é normal. Por quê? Isso é uma pandemia, não é competição de produtividade. Então, você sentir isso também, sentir que ficar com medo, nunca ter vivido isso, eu nunca vivi isso na minha vida inteira. É normal. O que eu digo aqui, o que eu trago é não desista, não, por causa disso, não pare. Você continua, não está conseguindo render 5 horas, consegue render 3 horas e meia, trabalha a sua respiração, faz uma meditação que é tão importante para o concurseiro, e é isso que eu trago. Não desistam, continuem, e o meu bordão final, que é fé no Pai, que o distintivo sai. Eu gostei muito dessa mensagem que você trouxe agora, tem até a ver com algo que eu vi recentemente, uma palavra que eu vi recentemente, e se você que nos acompanha não é cristão, interprete isso como talvez uma palavra de sabedoria, porque a Bíblia também é um livro de sabedoria. Se você for cristão, você pode interpretar, vinculado à sua fé. Na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, ele escreve em determinado momento que ele aprendeu a estar contente em todas as situações de abundância e as situações de escassez, porque tudo posso naquele que me fortalece. Estar contente não é você estar necessariamente alegre, pulando para todo lado, eufórico, seria até desconexo você estar eufórico quando, em momentos de tristeza, de luto. Estar contente tem a ver muito mais com o seu conteúdo interno, tem a ver muito mais com o seu estado de espírito, a sua capacidade, como você bem disse, de aproveitar a caminhada
inclusive nos dias difíceis, é estar contente por estar vivo, que é uma grande dádiva, que é um presente, que é ganhar na loteria. É muito mais improvável você estar vivo hoje do que você ganhar na loteria, na Mega Sena acumulada. Então, esteja contente. Não quer dizer estar pulando alegre, mas esteja contente. Trabalhe isso dentro de você, inclusive nos dias difíceis, que eu tenho certeza de que vai ajudar em sua caminhada como concurseiro e como pessoa em todas as áreas. Perfeito, Gabriel, muito bom. Gabriela, foi um prazer muito grande estar aqui com você hoje. Muito obrigado pelo seu tempo, pelas palavras de sabedoria, por compartilhar suas experiências. Aguardamos a sua visita em Brasília para você conhecer nosso time no GRAN, conhecer um pouquinho das nossas instalações, o pessoal por trás desta empresa. São mais de 1.000 pessoas aí, diretas e indiretas envolvidas, que trabalham para mudar, transformar vidas, como aconteceu com a sua, por meio do estudo, por meio da dedicação, e sabemos que a sua missão agora é inspirar mais pessoas a fazer isso. Então, sinta-se já convidada, só aguardar aí esse período passar para a gente marcar a data. Oh, muito obrigada, Gabriel. Muito obrigada pelo convite, por eu poder partilhar um pouco da minha história, da minha caminhada, e se de alguma forma puder ajudar outras pessoas, eu já fico muito grata. Muito obrigada pelo convite. Para mim é muito importante isso, porque eu adoro o Gran Cursos. Eu quero, inclusive, lhe parabenizar em nome de vários outros concurseiros que conversam comigo e gostam tanto da sua plataforma. Acho a sua plataforma um diferencial. Você traz PDFs, você traz videoaulas, você traz lugar de questão de concurso, tudo em um lugar, em uma plataforma só. É algo que é muito relevante para o concurseiro. Adoro os professores, a equipe de professores que você tem, eles fazem a diferença. Vou dar só um exemplo aqui, que em matemática e raciocínio lógico eu tinha uma grande dificuldade, eu não conseguia aprender, sabe aquela matéria que você faz... Eu não estou mais nem entendendo o que eu não sei nem errar a questão. Mas eu mudei a minha visão em relação à matemática e raciocínio lógico depois que eu comecei a estudar com Márcio Flávio. Ele é um professor excelente com a didática, ele transforma aquela dificuldade em facilidade, é algo que você gosta, não é? Então, para mim, estudar matemática hoje é a melhor parte do meu dia, pasmem. Então, eu gosto muito do professor Márcio Flávio e de toda a equipe, o Érico Palazzo, o Jefferson Bogo, de informática, o Aragonê, de constitucional, a Rebeca Guimarães, são professores, assim, que fazem a diferencial e marcam a vida de um concurseiro. Parabéns, Gabriel, por toda essa equipe. Muito obrigado, Gabriela. Se você gostou deste vídeo, assine nosso canal, ative as notificações para você receber todos os vídeos que lançamos aqui. Toda quinta-feira, uma nova entrevista, um novo vídeo para te ajudar a seguir em frente, a não desistir, a ser imparável, porque o mundo pertence aos imparáveis, só perde quem desiste. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.